Olá, eu sou Raquel Rios, psicóloga e psicanalista. E sempre acreditei que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, como cantou Vinícius de Moraes. Esse é um espaço de conversa sobre aquilo que nos faz humanos, os vínculos que nos atravessam e nos transformam. Aqui a gente escuta histórias reais, celebra laços e sustenta, com presença e cuidado, aquilo que insiste em nos ligar. Sejam bem-vindos ao Pode Encontrar. Hoje recebemos alguém que transforma encontros em propósito. Leonardo Gontijo é criador e diretor do Instituto Mano Dahl, palestrante e irmão do Dudu, como ele bem falou aqui. Músico com síndrome de Down, cujo vínculo mudou a sua forma de ver o mundo. Foi a partir dessa relação que Leonardo passou a se dedicar à inclusão e à valorização da diversidade, tocando vidas e ampliando consciências por onde passa. No seu relato do TEDx, ele compartilha aprendizados profundos que vieram dessa convivência. Fala sobre a invisibilidade humana, sobre a coragem de se mostrar vulnerável, sobre a importância de expressar sentimentos, sobre humildade, propósito e talvez, acima de tudo, sobre a importância de reconhecermos e honrarmos a singularidade de cada pessoa. Leonardo nos lembra, com a simplicidade de quem vive o que diz, que nada mais deficiente do que o preconceito e nada mais eficiente do que o amor. No Instituto Mano Dahl, esse olhar ganha forma em ações concretas, sustentadas por um princípio que é também um convite. Ser diferente é normal. E respeite as diferenças, fazendo a diferença. Hoje, no Pode Encontrar, a gente abre espaço para um encontro que promete nos atravessar e, quem sabe, inspirar um novo jeito de enxergar o outro e a nós mesmos. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Opa, maravilhoso, até arrepiei aqui, vou copiar essa introdução aí, para eu lembrar dela sempre, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? Pela introdução, pela sua oportunidade. E, se me permite, eu vou fazer minha autodescrição. Por favor. As pessoas têm alguma dificuldade de visão. Então, sou um homem branco, tô com uma barba grisalha, tô com cabelo preto, tô com a camisa preta do Instituto Mano Dahl. Não posso perder a piada, eu acho que o nome foi inspirado, né, na música do Zezé de Camargo. Você pode encontrar milhões de vezes. Brincadeira, mas veio na cabeça. Veio na cabeça aí. Mas parabéns aí pelo nome e obrigado pelo convite. Eu que te agradeço muito pela sua presença generosa e dentre tantas histórias, tanta bagagem, né? Eu fiquei muito tocada pelo livro, por tudo que eu já vi, acompanho de você, né? O Paulo Henrique, meu marido, que foi ponte do nosso encontro, ele fala sempre com um olhar brilhante do seu trabalho, já teve a oportunidade, né, de participar de eventos do Mano Dahl, eu já acompanhei também, mas eu acho que muita gente, Léo, precisa conhecer, né, a sua história e saber como foi a chegada do Dudu na vida de vocês, da sua família e o quanto isso transformou. Não só vocês, mas todo o entorno. É maravilhoso, mandar um abraço pra ele, tá sempre com a gente aí, parceiro do Instituto. É isso, né, como diz o nome aí, pode encontrar, foi um encontro, né, eu acho que o que eu falo, né, falei nos livros e que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Então, né, eu acho que a vida é feita de sonhos, eu tinha um sonho, né, meu primeiro sonho era ter um irmão ou irmã, porque eu apanhava demais dos meus irmãos, né. Você queria ter quem bater. Eu queria só bater, né, minha mãe conta durante 6 anos, eu pedi um irmão ou irmã pra descontar, porque eu era o caçulinha ali, um irmão mais velho e uma irmã mais velha, diferença de idade muito pequena. Sim. E aí, meus pais não queriam ter mais filhos, né, e segui minha vida e parei de ter esse sonho, né, comecei a ter outros. E aí, no dia 19/9/90, né, sem planejamento, sem nada, o Dudu nasceu, né, e nasceu com a síndrome de Down, e, né, deu sorte que eu não bati nele, que eu já estava com 12 anos, mas esse encontro, né, como diz o podcast, me transformou, né, me fez rever uma série de coisas, e logo na maternidade eu tive um grande aprendizado na minha vida. Sim. Quer que conte ele? Claro, claro. Então, é uma das coisas que a gente trabalha hoje, né, no Instituto, a hora da notícia, que a gente chama a hora da notícia, é muito importante, né? Então, sim, hoje, né, uma das principais braços do Instituto é o acolhimento.
Então eu e o Dudu, a gente já tem mais de 15 anos que a gente vai nos hospitais, toda criança que nasce com síndrome de Down, que nos convidam. Só que agora a gente está mais recebendo no instituto, porque a gente já está tudo preparado para isso, as famílias vão para lá. Então, essa hora é muito importante. E quando o Dudu nasceu, em 1990, que era outra época, ainda precisa melhorar, né, mas era totalmente outra época, o médico, né, o doutor Pedro, né, deu uma notícia muito ruim para os meus pais, né, de uma forma. Porque ele não sabia na gravidez, então foi no nascimento que descobriu a síndrome de Down, né, e aí falou que ele não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos. Né? Então, a primeira reflexão, antes até de contar esse encontro com o Dudu, que eu queria fazer aqui é que diagnóstico não é destino. Sim. Né? Que a gente não precisa laudar pessoas, né? Produtos têm rótulos, seres humanos não, né? E quando a gente rotula um ser humano, fica difícil depois tirar. Então ficou aquele baque ali na minha família com esse diagnóstico, né? Muito ruim na época. E aí que eu falo que foi nas cores da vida que eu aprendi a amar, porque que eu falo sempre também, que a gente tem até umas palestras sobre isso, que tem muito aprendizado nas adversidades da vida. Né, se a gente estiver atento. Claro. Não quer dizer que a gente precisa ter adversidades para aprender. A gente pode aprender com os erros dos outros ou com coisas boas. Mas a vida leva a adversidades e a gente pode, né, desde que esteja atento, a aprender. Então fui lá conhecer meu irmão, né, e nesse encontro, né, que diz o podcast, e aí ele me olhou, né, sem falar, obviamente, e me falou: acredita em mim. Né? Então, desde 19 de 1990, tem quase 36 anos, um acredita no outro, né? Esse olhar do Dudu me transformou, então a gente tem uma relação muito, muito forte, né? E eu tenho uma teoria, né, que não é nada científica, que veio desse encontro com o Dudu, que, infelizmente, né, nós temos 40 milhões de brasileiros que não podem sonhar. Mas se a gente pode ser o independente de alguém. Uhum. E no Manudal a gente tenta contar quantas vezes a gente foi esse independente de um ser humano. É alguém que olha nos nossos olhos, no momento que a gente mais precisa, Sim. uma vez na vida, e fala: cara, eu tô com você independente dele. Independente de cor, independente de orientação sexual, independente de cor da pele, independente do número de cromossomos. E a gente acredita que a vida fica mais fácil com quem acredita. E não necessariamente precisa ser familiar, pode ser um amigo, professor. Então, acho que a gente pode fazer essa diferença na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, receber quando a gente precisa também. Eu acho que essa troca. Então, foi desse encontro aí com o Dudu que surgiu esse amor, né, que extrapolou aí os horizontes e que a gente faz esse trabalho junto aí, mas hoje o Instituto, hoje a gente é apenas um símbolo, é muito maior do que a gente, mas começou desse amor, desse encontro de 2 irmãos apaixonados. Maravilhoso. E como que foi a criação do Instituto, Léo? Foi em qual momento? Porque até pelo que eu li, né, você trabalhava em outra área, você tem uma formação também em engenharia, direito, e como é que foi, né, esse movimento muito corajoso seu também, né, a partir de uma identificação realmente de uma demanda, né, de cuidado, de estímulos, de oportunidade, como vocês falam no Manudal, né, de ao invés da exclusão, trocarmos pela oportunidade. Então, essa é uma história longa, né? Se me perdi, pode interromper. Então, assim, eu já tive alguns pontos de virada até chegar na criação do Instituto. Então, o primeiro ponto, né? Então, essa ligação que eu tenho com o Dudu, né? Que a gente começou nesse ponto, desse encontro. Eu não tenho essa com meus outros irmãos, então é uma coisa nossa, né? Sim. Então, uma coisa nossa. E acabou que meus irmãos, né, mudaram de cidade. E eu e o Dudu ficamos em Belo Horizonte, né? Então a gente ficou sempre muito próximo. Como você disse, eu acabei me formando, eu formei em Direito, formei em Engenharia. E beleza e tal. E recebi um convite para sair de Belo Horizonte. Eu neguei alguns e recebi uma proposta boa e fiquei pensando, vou ou não vou, né? Até porque, por causa do Dudu, era muito apegada a ele. Mas acabei indo, né? Então eu fiquei 8 anos fora de Belo Horizonte, né? Trabalhei com mineração, trabalhei nessa área. E aí, né, na época não tinha celular, né? Tinha mais tempo, morava no interior. Então eu estava estudando muito, estava fazendo mestrado, né? E todo final de semana que dava, eu voltava para Belo Horizonte. E todo final de semana eu brigava com meus pais, né? No bom sentido. Pai, mãe, Dudu tá muito sozinho, vamos levar ele pra algum lugar, ele tá parado aqui, leva ele em tal lugar, né? E ir embora. E aí eu comecei a refletir muito, né? Morando sozinho lá e tal, que eu tava terceirizando responsabilidades. E eu acho que muitas pessoas têm essa mania também, que eu tinha até um tempo atrás, né? É sempre transferir pro outro uma coisa, né? É o governo que vai me salvar, é o Bolsonaro, é o Lula, é o Papa, ninguém vai salvar ninguém, né? Se a gente não agir como cidadão. Então a gente mesmo tem... Então eu falei, cara, eu que quero uma sociedade mais inclusiva. Eu que quero, né? Ninguém é obrigado a querer. Eu que quero meu irmão mais autônomo. Então eu tenho que fazer.
Então, né, no aniversário do Dudu de 18 anos, foi minha primeira virada, eu voltei, eu abri mão da minha carreira, era executivo e tal, e tive uma conversa dura com meus pais, né, no aniversário do Dudu, falei, ó, a partir de agora, eu vou parar de falar e eu vou fazer, né, porque talvez vocês vão morrer antes de mim, e o Dudu vai ficar comigo, então eu acho que eu posso fazer mais algumas coisas. Então, né, esse foi o meu primeiro ponto de virada, né? Então eu voltei pra BH, minha mãe acho que sou maluco e tal, como é que eu ia sobreviver, né? Mas na época eu não era casado, eu abandonei dinheiro e tal. E beleza, então nós começamos esse trabalho, né, a partir dessa data, eu e o Dudu, e aí começamos a fazer uma série de coisas com ele. Só um parênteses, né, só pra audiência entender, né, depois eu volto nos pontos da virada. A maior dor que um ser humano pode ter em vida, né, já comprovado, você entende melhor do que eu, é a perda de um filho ou de uma filha. Né, é uma dor que não tem nem palavra na língua portuguesa para definir. O meu pai, minha mãe, né, que são vivas hoje, e as mais de 8 mil pessoas que já passaram pelo Instituto Manu Dahl, torcem deliberadamente para ter essa dor, porque não sabem com quem eles vão ficar. Exato. Só que antes, né, há 30 anos atrás, quando o Dudu nasceu, a expectativa de vida das pessoas com Down era menos de 25 anos. Hoje é 60. Olha. Então eles estão vivendo mais. Então é um assunto pouco falado, né? Então eu sou irmão, né? E tal. Então a gente precisa trabalhar esses temas. Muito importante. Essa sucessão, quem vai ficar, porque eles estão vivendo mais e a gente não tem políticas públicas nisso. Então, em virtude disso, eu tive essa conversa com meus pais, a gente começou um trabalho mais forte, claro, com o mérito dos meus pais, já tinha, né? E eu comecei a levar o Dudu para mais coisas e etc. Aí. Eu refiz um pouco minha vida profissional aqui em Belo Horizonte, né? Fui trabalhar numa consultoria e começamos a criar o Instituto Manu Dahl, que na época, né, era Projeto Manu Dahl. Não tinha CNPJ, não tinha nada. Então a gente iniciou primeiro, né, duas frentes, né, cuidando da carreira do Dudu. Então comecei a levar mais nos lugares, incentivar ele mais na música, comecei a levar eles nos shows, né, coisa que meus pais estavam mais cansados e etc. E o Dudu começou a ganhar um destaque aí como o primeiro músico do mundo aí com síndrome de Down, tocando e etc. E paralelo a isso a gente começou a fazer eventos, né, primeiro ir nas maternidades e principalmente tirar os amigos do meu irmão do ostracismo. Eu falo assim, até escrevi na pandemia na época, que as pessoas com deficiência intelectual mais velhas vivem uma vida de isolamento social constante. Ninguém convida, não tem amigo, não tem nada. Então, eu comecei a ver os amigos do meu irmão, e aí comecei a levar eles pro Mineirão, pro boliche, pra boate. Era só isso, né? E refiz minha vida profissional, né? E etc. Então, fazia isso mais nos finais de semana e etc. E aí, né, chegou em 2013, né? Aí, meu segundo ponto da virada, para chegar na criação do Instituto efetivamente, eu virei diretor de uma empresa, né? Tinha uma equipe muito grande, etc. E aí, né, eu segui a cartilha inteira, né, do que me ensinaram, né? Quando eu nasci, entre aspas, eu só podia ser médico, engenheiro e advogado, né, entre aspas. E aí eu estava engenheiro e advogado, estava bem, diretor de empresa, aí nessa época eu já estava com 2 filhas, né, já estava casado. Sim. E aí, né, eu comecei a perceber na empresa, assim, de mentir os donos, o dono começou a falar, Leonardo, você não vai morar no Belvedere, por que você não troca de carro? Você é diretor daqui, aí eu, tá. Falei, não era aquilo que eu queria, né? Beleza. Aí começou a falar-se da equipe. Por que a menina não usa a bolsa tal? Tá vendo a roupa não sei de quem? Falei, pô, o que tem a ver com isso? Que papo é esse? E aí, né, eu ganhava bem, então eu conto, né, tem até uma palestra sobre isso, eu levei de 2013 a 2015 uma vida 5x2, né? 5 dias esperando o final de semana. 11 meses esperando as férias. Ganhando bem, todo mundo batendo palma pra mim, segui uma cartilha e hiper infeliz. Emocionante. Pô, como é que eu vou sair disso? Só que foi muito mais difícil dessa virada, porque eu era casado, um padrão de vida muito alto, 2 filhas. Aí aquilo foi. E aí os finais de semana pagando pros meninos, convivendo com eles, felizão. Falei, pô, que dilema é esse, né? Que história é? Aí chegou num ponto que eu não aguentei, né? Em 2015, então, teve esse ponto da virada. Aí a gente fundou o Instituto Manu Dahl. Então, desde 2015 ele tem CNPJ e eu dedico integralmente ao Instituto desde essa data, né? E aí teve outros pontos da virada, né? Foi uma decisão, assim, muito de supetão, só para finalizar esse terceiro ponto. Porque, assim, teoricamente não consultei minha esposa, né? Então, peguei meu patrimônio inteiro e baixei meu padrão de vida total. Uma coisa é eu sozinho, né? Outra coisa é ter família, tirei minhas filhas das coisas e etc. Sim. E aí acreditei veementemente só no voluntariado. Então, minha vida era isso.
Eu dediquei minha vida toda, vendi tudo que eu tenho, falei, cara, a vida é voluntariado. E o Manudal surgiu, então, oficialmente em 2015, só voluntário. Então, tudo. Aí, né, aí você começa a dar uma aula ali, o professor começa a faltar, tem que pagar o boleto, mas eu acreditava aquilo. Aí um amigo meu, que hoje é até conselheiro do Instituto Manudal, o Camilo, ele me ligou, né, em 2017, ele estava na Suíça, ele estava fazendo um MBA lá pela empresa dele e tal, ele é executivo de empresas, e aí ele falou, Léo, que legal, cara, bacana a sua história, e com isso, né, com 2015 a 2017, nós ganhamos muito destaque, principalmente pelo Dudu, a rede social começou mais forte, então o Dudu se tornou, né, a gente com visibilidade, fomos a Xuxa, Faustão, esses negócios todos, o Dudu se tornou esse primeiro mundo, que a gente começou a ter mais força na rede social e começamos a acolher mais famílias, trocar ideia e etc. Só que o foco do Instituto era mais os jovens e adultos, só o acolhimento dos bebês, né? Entendi. E aí o Camilo falou, cara, que linda a história, hein, cara, bacana, aí escreveu um livro, né, alguns livros, mas que legal, Léo, mas, cara, você não tem mais nada, né, bacana, mas e aí, cara, como é que você vai viver? Você não tem mais nada, você vendeu tudo. É isso mesmo que você quer pra sua vida, cara? Eu tô estudando aqui sobre impacto, sobre uma série de coisas, cara, vamos pôr um pouco mais de razão nessa história. Eu falei, não, Camilo, não quero saber desse papo, não, tá tudo certo, problema é meu, e etc. Aí ele falou, não, quero marcar um papo com você, cara, tô voltando pra BH, preciso fazer um trabalho. Eu falei, não vem não, e tal, com esse papinho seu. Aí ele veio, nós marcamos um encontro, né? E aí ele me fez algumas perguntas, né, que mudou meu pensamento. Só tô falando isso para chegar nesse ponto. Ele falou, Leonardo, se você tivesse $100 mil para curar o câncer, o que você faria? Aí eu peguei de pronto e falei, cara, eu pesquisaria uma instituição séria e daria para eles. Ele falou assim, não. Tá tudo errado, né? E aí ele, junto com, para mim, o maior empreendedor social do mundo, que chama Dan Pallotta, vale a pena assistir os vídeos dele, o TEDx, ele é um americano. O Camilo, junto com ele, me ensinaram que os problemas sociais no mundo não são resolvidos, nunca são resolvidos. Por quê? Porque fica um idealizador, uma pessoa idealista como eu, voluntário, faz tudo, aí ele morre e começa do zero. Sim. Aí ele pegou a AIDS, não resolve, a fome não resolve, o câncer não resolve, a inclusão não resolve, o meio ambiente não resolve, a não sei o que não resolve. Então, por quê? Porque a corrida é desigual, né? A empresa tem tudo e tal. Então ele falou assim, cara, põe um pouco de razão nisso. Então, a partir dessa data, foi 17/7/2017, eu mudei. Né? Eu mudei, então o Manudal, a partir dessa data, tornou-se uma equação. A gente tem que ter paixão, que sempre tivemos, mais gestão, que a gente trouxe razão, é igual mais impacto. Então, a partir disso, o Manudal começou a remunerar as pessoas, ter um time, e os voluntariados, que é super importante, que antes era 100%, eles começaram até hoje, né, não mudamos, eu não mudei o pensamento, até então, eles vêm para complementar. A gente não pode deixar o dia a dia da instituição na mão dos voluntários. Né? Então a gente definiu isso, né? Então foi essa terceira virada, e hoje, o Instituto, então, vem nesse processo, né, de paixão mais gestão igual mais impacto, e hoje nós estamos atendendo aí, desde o nascimento até o envelhecimento, 1.400 famílias e caminhando para 2.000. Olha um pouco dessa declaração que foi inspirado no Dudu, mas teve várias pessoas que nos ajudam, e hoje, então, o Instituto tem mais de 140 colaboradores, então é muito maior do que eu e o Eduardo. E é maravilhoso o que você está trazendo, né, Leonardo? Porque são vários encontros, né? O inaugural com o Dudu, em que você traz um aspecto, né, que eu acho fundamental e que a gente vivencia muito na clínica, são as comunicações que não são verbais, elas são de inúmeras ordens, né? É um olhar, é um toque, e é preciso ter essa sensibilidade para sentir, acolher essas comunicações dos encontros. E para além disso, né, desse lado emocional, a integração com a razão, como foi importante o encontro com esse colega, com outras pessoas, para também te ajudarem, né, a pensar sobre isso, porque, como diz aquele ditado, né, o outro também me dá pistas sobre mim. Né? Esses encontros te ajudam a conectar. Bom, acho que não estou pensando nisso, estou pensando em toda essa integração, né? Deixando o Instituto cada vez mais fortalecido, né? E com um movimento que é sustentável por inúmeras mãos, né? E eu acho legal também falar para quem está nos assistindo e ouvindo o quanto vocês, né, acompanham o ciclo da vida todo, né? Desde uma intervenção precoce até inserção no mercado de trabalho. É tudo isso, né? Então, igual você falou, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Apesar de eu e o Dudu ter mais visibilidade, claro que tem o rosto ali da instituição, mas
tem muita gente por trás, né? Pra gente fazer o que a gente faz. E hoje, né, várias lideranças aí surgindo, a gente fica muito feliz, né, com isso. Então, o Instituto foi pensado, né, para resolver, né, e eu conheci, né, com essa caminhada com o Dudu, que a gente faz palestras e shows aí do mundo todo, no Brasil. Conheci vários lugares, vários projetos, né, com essas visitas, e o Mano Down, então, o Instituto surgiu desse olhar, né? Então, qual que é o ciclo, né, que a gente vem tentando, né, romper? Primeiro, né, por que o Instituto existe? Porque quando meu irmão nasceu, em 1990, né, como eu já te falei aqui, a expectativa de vida das pessoas com deficiência intelectual no nosso país era menos de 20 anos. Hoje é 60. Aí já estamos falando do envelhecimento. É um dado legal, né? Um bebezinho hoje que está nascendo, acabamos de receber um hoje de manhã, ele tem expectativa de vida de 60 anos, né? Porém, a alfabetização, né, quando o Dudu nasceu, era menos de 10% das pessoas eram alfabetizadas. Fizemos uma pesquisa em 2023, menos de 10% são alfabetizados. Então, não mudou nada em 30 e poucos anos. E tem 2 dados estarrecedores, né, que justificam esse pano de fundo da nossa existência. 70% dos pais, homens, né, abandonam um filho com deficiência intelectual no nosso país antes dele completar 5 anos de idade. E 73% da geração do meu irmão, e eu enxergo isso todos os dias, são abusados sexualmente. Então não dá para ficar indiferente a essa realidade. Então o Mano Down surgiu para isso. Então qual que é o ciclo que a gente quer quebrar, né? E a gente tenta. Primeiro nasce um bebê, né, que seja hoje, né, vamos pegar 2026, aí, né, 70% dos pais abandonam, a mãe geralmente fica sozinha, e ela, na época do meu irmão não tinha nem isso, hoje, pô, né, como você citou, fala-se muito da janela biológica de desenvolvimento, né, de 0 a 6 anos, é muito para qualquer ser humano, precisa de muito estímulo, para a pessoa com deficiência intelectual é imprescindível. Então a mãe começa uma corrida contra o tempo, nesse sentido, aí ela começa a procurar, aí quem é da classe A gente já fez estudos, ele está resolvido, né, a gente já falou que tem uma média de 10 a 14 mil por mês. Se você pagar psicólogo, pagar nutricionista, pagar fono, pagar físico, pagar 14 mil, tá resolvido. Classe B e C, às vezes tem um plano de saúde ali, que vai ali, tem uns atendimentos, que tem um sério de problemas aqui, né? Tá cheio de reportagens aí falando e tal. E a classe D e E, ela fica ali, tem ali um lugarzinho ali, ela vai. Aí a mãe vai na Pampulha, vai não sei aonde, e aí ela perde o emprego, e ela tem que ficar nessa logística. Então o Mano Down surgiu para tentar quebrar esse ciclo. Primeiro, como você citou, dando tudo no mesmo espaço para a família, né? Sem falar, dando a longevidade inteira. Então a mãe entra lá com um dia, igual chega um bebê lá, ela vê um jovem de 60, um adulto de 50, e ela fala, pô, tem um lugar para mim. Sim. Para sempre, entre aspas, né? Claro que a gente conseguir se manter, mas esse olhar, então, que pouca gente tem. E a gente tem, né? E tudo foi pensado no Mano Down, porque se você faz particular ou qualquer, né? Você que atende, você vai no consultório, você tá ali com seu bebê ou com a criança, e lá no Mano Down tudo foi pensado de forma diferente. A gente trabalha com a prática centrada na família. Então tem a parte de saúde, que é de 0 a 6 anos, que é fono, físio, TO, nutrição, musicoterapia, psicologia, temos agora uma psiquiatria. E aí a mãe chega lá com o bebezinho, é isso que ela quer e tal. Só que lá é livre. Então ela vai lá e tromba comigo, tromba com o irmão, tromba com outra mãe, sem a gente falar. Então, no mesmo espaço. Então, a gente projeta, né, sonho nas pessoas. Claro. Porque minha mãe, para encontrar alguém com Down na rua, assim, demorou quase 8 anos. Olha, né? Então, chega um bebezinho lá, a mãe que fala, cara, todos aqui andam. A gente não fala isso, mas ela tá lá recebendo um atendimento, ela tá vendo. Né? Só na nossa equipe tem 8 pessoas com Down que trabalham no Mano Down, né, funcionário do Instituto. Então, aí o Dudu tá passando lá, o fulano tá passando cá, então a gente fala, né, que representatividade importa. Então a mãe começa, se você não foi sonhado, né, e muitas vezes a pessoa com deficiência, ninguém projeta nela sonhos, encontros, fica muito mais difícil viver, né. Então hoje, né, a gente tem essa parte de saúde, então nesse sentido tudo é pensado, aí a gente traz a família, eu tenho um grupo de irmãos, né, poucos participam, então também fica o convite aí, quem quiser, mas cada um tem seu tempo e a gente não fica forçando ninguém a nada. Aí, a partir de 6 anos, entra um ponto muito importante, né, até de dizer aqui, porque a gente não fica culpando ninguém pela exclusão que acontece, né, pelo menos eu. Porque talvez se eu não tivesse um irmão, eu não estaria aqui, nesse lugar.
né? Meu irmão teve que nascer, tive que ter esse encontro para me mostrar que o mundo era muito maior do que eu penso. Mas até 2016, nós não estamos falando aqui do século XIV, século XVI, as escolas podiam negar a matrícula, deliberadamente. Então, o Dudu foi rejeitado em 17 escolas. Tem vaga? Tem, não quero seu filho aqui. E até 10 anos atrás, né? Até 10 anos atrás, pelo Código Civil Brasileiro, o Dudu não podia casar. O Dudu foi a primeira pessoa de Minas a casar, teve que mudar a lei, mudou a lei brasileira de inclusão. Então é novo, né? Então, por isso que a gente fala, né? O slogan do Mandal, você citou alguns, que é trocar a palavra exclusão por oportunidade, para eu chegar nos 6 anos, a gente só muda um preconceito por um novo conceito. E só tem 2 caminhos para a gente quebrar um preconceito na nossa visão, lembrando que a gente não é dono da verdade nem nada. Primeiro, informação, a gente está falando aqui, que é importante falar. E segundo, que eu acho que é o mais importante, é a convivência. Então hoje, né, as escolas hoje, então só a partir de 2006, hoje nascem as minhas filhas, elas convivem com pessoas com deficiência desde o dia 1. Nas escolas, no maternal, porque a lei permite, apesar de muita escola ainda negar, mas é crime, né? Então inventa, fala que tá cheio, mas a gente aciona o Ministério Público, a gente denuncia, mas hoje é crime, né? Então a gente acredita que a nova geração vai crescer de uma forma totalmente diferente. Porque quando meu irmão nasceu, não conhecia ninguém, é um baque. Agora você viu, tem um cara ali, por isso que a gente tem lá, inclusive pertinho da nossa sede, vou chegar nos 6 anos, o primeiro café de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, servido por pessoas com deficiência intelectual da capital. Então a gente tem almoço lá, lanche. Então a gente fala, representatividade importa. Então essa nova geração vai crescer com muito mais perspectiva. Porque viu, porque teve podcast, teve palestra, teve música, teve garçom, né, e tal. Então, a partir de 6 anos, a gente trabalha com na escola regular, que é uma recomendação, então da escola, e aí, claro que eles têm uma dificuldade maior de aprendizado, cada um, né, nesse sentido, então a gente faz o contraturno, no Manudal, que a gente chama aí atendimento educacional especializado. Então a criança vai de manhã na escola e se ela quiser fazer um reforço no Manudal, a gente faz o reforço à tarde. Se ela estuda à tarde, ela faz o reforço de manhã. Então de 6 a 14 anos a gente oferece essa questão pedagógica, e aí dentro disso a gente vai nas escolas, a gente capacita professores, dentro das metodologias, e a gente tem a parte de música e esportes também, que são super importantes para isso, né, nesse sentido. E aí, né, fechando esse ciclo Manudal tem, aí a partir de 15 anos, aí tem 2 percursos dentro do Instituto. A turma vai para artes e esportes, aí nós temos aproximadamente 40 oficinas, então eles vão para lá, para zumba, capoeira, influenciador digital, a gente tem lá, estava comentando aqui, nós temos um estúdio lá, a gente faz o podcast, os meninos que fazem, eles que gravam, temos lá os influencers, né, a esposa do Dudu, a Vitória é influencer, o Bernardo, a Elga, a Luísa, o Gabriel, o Dudu, então eles fazem, eles têm os Instagram, e depois vocês seguem, vale a pena. Com certeza. E tem a parte do mercado de trabalho. Né? Então a gente tem essa parte do mercado de trabalho, então a gente trouxe uma metodologia dos Estados Unidos e da Espanha que chama emprego apoiado, que a gente coloca, então a gente já colocou, né, mais de 100 CLTs, né, hoje eles não vão no Manudal mais, e a gente tem os empreendedores com deficiência intelectual, o primeiro hub de empreendedorismo do mundo, voltado exclusivamente para pessoas com deficiência intelectual. Uau. Então nós temos os garçons, recepcionistas, músico, fotógrafo, mestre de cerimônia, massagista, então a gente incentiva isso para eles e para familiares, para gerarem renda também. Então a gente fecha esse ciclo todo, né? Então isso que a gente leva, então o Instituto traz esse tipo, estamos atendendo 1.400 e agora estamos com um projeto de expansão, estamos buscando aí 2 milhões de reais para a gente fazer a reforma do espaço que a gente já conseguiu para atender mais 500 famílias e com isso a gente vai ter uma capacidade de 2.000 pessoas. Então assim, o nosso objetivo, né, a existência então é quebrar, né, finalizando aquele ciclo das mães e dar tudo no mesmo lugar. Então a gente foi lá para o Alto Barroca, na Alto Barroca não, para a Floresta, porque tem metrô, ônibus e tal. Acessibilidade. Tudo, a gente fez a calçada mais inclusiva de Belo Horizonte, porque lá não passava nem cadeira de roda na rua, como várias calçadas aí, né, eu fiz engenharia civil, fui aprender o que é acessibilidade, andando com minha filhinha no carrinho, né, você tem que andar na rua, os caras te xingando, né, sai da rua, porque não tem calçada. Então a gente fez o nosso 115 metros, entregamos pro bairro, mas, assim, vai mudar muita coisa? Pouco, mas a gente acredita que pequenas micro-revoluções diárias. É isso que a gente acredita. A gente pode olhar nos olhos de qualquer um e falar, cara, nesse assunto, obviamente. Posso falar do vereador, posso falar com o prefeito, posso falar com você, posso falar com o governador. Cara, eu fiz, então, a gente tem até uma frase lá, né? Nossas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Te ouvir, perfeito. Né? Que é do Ralph Emerson. Então, a gente pode cobrar nesse sentido, mas sai 200 metros ali, tá ruim. Então, que a gente leva? A gente quer que a nova geração
por isso que a gente fala trocar a palavra exclusão por oportunidade, tem muito mais oportunidade que a geração do meu irmão. Então, o grande sonho da geração do meu irmão, né, da minha mãe, por exemplo, era que o Dudu andasse de bicicleta. Lançamos recentemente uma campanha com a Localiza para 30 dirigirem. Era inviável. 8 já dirigem no Brasil. Com T21 com DAO. A gente teve que treinar legislação, teve que treinar autoescola, teve que treinar, porque era inimaginável, entende? Então a gente vem olhando, então a mãe hoje já nasce, o Dudu casou, aí já pode casar. São inúmeros novos conceitos, 122 pessoas com T21 já são formadas em universidades. Então quem nasce hoje, a gente acredita que vai ter muito mais perspectiva, porque o nosso banco até de talento já acabou. As empresas pegaram os 10% alfabetizados. Inclusive, que é por isso que a gente tem até lá também a alfabetização digital. Porque se a pessoa já é analfabeta e se ela também não mexe hoje com aplicativo, essas coisas, vai ser mais difícil o emprego. Então a gente acredita que desde o novinho, dando tudo isso, perspectiva, exemplo, tudo no mesmo espaço, o irmão passando, tem outro profissional, tem outro tamanho conversando, a criancinha vai ter uma curva de desenvolvimento melhor. Obviamente nós estamos falando de desenvolvimento mantendo fatores. Então é isso que o Mano DAO acredita, né? E fechando, a gente faz 2 perguntas. Primeiro, a pergunta que eu faço né, como ser humano, se o meu irmão não existisse, o mundo seria pior? Eu afirmo que sim. Eu afirmo. As maiores lições, fiz faculdade, mestrado, sei lá o quê. As maiores lições da minha vida foi dado pelo meu irmão. Então, para muita gente ainda, a vida dele vale menos que a minha. E eu não acho que vale menos, né? Pra você ter uma ideia, já tem 8 países no mundo que não nascem mais pessoas com síndrome de Down, né? Porque você pode fazer exames, né? Legal, e pode ter aborto. Então já não tá nascendo, a escassez. A Islândia é um deles. Então, assim, o meu irmão, né, melhora o mundo, no meu entendimento, né? Para muita gente não. Então na pandemia eles ficavam de fora, vacina, não sei o quê. Ele não é pior nem melhor do que eu. Né? E eu também acho que se eu não existisse, o mundo seria pior, como qualquer um. E o Mano DAO faz essas 2 perguntas. Se o Mano DAO não existisse, o mundo seria pior? Obviamente que eu tô lá, eu tô falando aqui, eu vou falar que sim, mas a gente mede isso. Né? Tem os ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então o Mano DAO contribui para esses objetivos, então a gente melhora o mundo, esse é nosso, e a gente melhora o bairro Floresta, porque a gente está lá, né? Então a gente melhora o IDH de Belo Horizonte, medido, mas melhoramos, então, né, a gente luta por mais iniciativas como essa, claro, né, nesse sentido, e sonhando que a nova geração vai ter mais oportunidades, obviamente que não vai ser perfeito, claro, ninguém, e a gente quer olhar para trás, né, o Instituto, o grande sonho nosso, né, que eu acho que eu nem vou estar aqui para isso, é não existir. Né, que é o grande sonho, né? O nosso sonho cara, não precisa de espaço só para fulano, né? Tanto é que lá vale todo mundo, vale, né? Irmão. Que todos os espaços. Eles vão estar nas escolas, já estão, vão estar no bar, vão estar no podcast, vão estar não sei aonde, tá bom, que bom. Então a gente quer acabar, né? Ainda estamos na geração dos primeiros. O primeiro que casou, aí a primeira meia cerimônia, o primeiro interno de livro, o primeiro que dirigiu, o primeiro que toca. Cara, beleza, mais um aí, que bom, tá aí, parabéns, né? Então, né, como você disse, a gente trabalha com essa singularidade. Sim. E inclusão pra gente é legitimar cada indivíduo como ele é. E não como eu gostaria que fosse, né? Todo mundo quer mudar a língua do meu irmão. Todo mundo quer mudar a orientação sexual do fulano. O que é que eu tenho a ver com isso, né? É legitimar o Dudu como ele é. A vida dele é desse jeito. Eu não quero mudar, como eu também não quero me encaixar. O Léo é do jeito que entendeu. Claro que a gente, né, não precisa também ser... A gente pode adaptar coisas socialmente. Então é um pouco disso que o Instituto traz, né? E com muita força, muita verdade, nesse sentido de olhar para trás e falar, cara, deixamos um pouquinho melhor. Mas longe de resolver, tá cheio de problemas, cheio de preconceito ainda. Mas eu acho que essa convivência, essa informação, a gente tá melhor. Eu sou um otimista aí nesse sentido. E eu mais ainda. Nossa, eu fiquei tão emocionada em vários momentos aqui te ouvindo, que é até difícil dizer, né? É admirável todo o movimento que vocês fazem. E quem vê hoje o Mano DAO tão bem estruturado, não imagina as dificuldades. Né, Léo? Hoje, até para que a gente também possa contribuir, né, para além do voluntariado, da ajuda financeira que é fundamental como essa campanha de expansão, né, quais são as maiores dificuldades, né, o que você gostaria talvez de nos ajudar a mobilizar, a conscientizar mesmo as pessoas? É um desafio enorme, né, porque assim, tudo no terceiro setor, né, ainda também estamos em processo de mudança, é mais difícil, né? Então, dentro desse processo, inclusive de profissionalização, vou dar 2 exemplos, né? Fomos pro Luciano Huck, né? Naquele quadro lá, The Wall, eu e o Dudu. Não tinha nada a ver, fomos lá, fomos selecionados, participamos, caíram as doações do Mano DAO. Que aí a turma começa a falar assim, né? Falando do crescimento. Vou ficar dando dinheiro pra esses caras ir pra Globo. Aí nós, né, dentro do processo de profissionalismo, né, que o Camilo trouxe, essas coisas, conseguimos uma parceria com uma empresa para outdoors e mídias em todos os aeroportos do Brasil.
Caiu a doação do Mano Down. Olha. Entende que as pessoas, né, o que a gente quer mudar, e aí hoje, né, o meu sonho, né, pessoal, e eu vou chegar nesse que você falou das dificuldades, é viver, que o terceiro setor, que as melhores cabeças do nosso país trabalhem com impacto social. Né? As melhores cabeças do nosso país trabalham, né? Como eu também já trabalho, para enganar pessoas, para fazer jogos eletrônicos que viciam, para legislar bet, para vender não sei o que para os outros, né? A gerente de banco que me liga para falar que eu tenho que comprar um negócio para ela bater a meta, que vai me prejudicar a minha vida. Então, vendedor que vende um carro que já sabe que vai sair de... Não é possível que o mundo tem que ser assim. Né? Não é possível que a gente vai deliberadamente prejudicar as pessoas sabendo, porque se não saber, ok, né? Não sabia, mas é isso, né? Você pega o orçamento bélico, né? E dá para resolver todos os problemas do mundo, né? Nesse sentido. Então eu luto, né? A minha luta pessoal, vou chegar nos desafios, é que eu seja reconhecido como profissão. Porque quando eu era engenheiro e advogado, andava de terno, todo mundo batia palma pra mim. Hoje meu apelido, né, em Belo Horizonte é pedinte profissional. Hoje meu apelido é isso. Que cara ali, chatão ali, fica pedindo coisa. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir. Eu não tô pedindo pra mim, entende? E tô lá fazendo, né? Mas ainda tem esse preconceito que o terceiro setor não é emprego, entende? Que cara ali não faz nada, não. Né? Então a gente quer que isso. Então a gente quer que, cara, por que eu vou formar, né? Sou uma psicóloga, lá tem 140 colaboradores, que eu vou querer trabalhar lá, mas tem que ser bem remunerado. Claro. Então a gente tá longe disso, entende? Então o desafio é manter a equipe. Né, nós estamos falando que a corrida é desigual. Pô, o cara vai para um emprego, igual tinha creche, plano de saúde, no benefício, não sei o que, bônus. O terceiro setor não pode pagar bônus. Entende? A gente fala, sem fins lucrativos, pela legislação. Que eu podia ser uma clínica, aí eu atendia só os branquinhos ali e tava rico. Né? A gente quer atender todos, aí só que você não pode. Então a gente fala, sem fins lucrativos, mas não é com fins de prejuízo. A diferença é que se você tem uma empresa e tem lucro, você pode viajar, dá para quem. Lá não, a gente tem que reinvestir na causa. Então o desafio é que as pessoas valorizem isso como profissão. Entende? O cara é uma profissão, o cara é capacitado, ele dedica a vida, eu não faço outra coisa da minha vida, eu trabalho. É isso que as pessoas do Instituto, né, a gente tem esse desafio, sejam remuneradas como no mercado, que aí, né, porque a corrida é desigual, a pessoa vai lá, recebe uma proposta, vai embora. Então já é difícil manter. E essa sustentabilidade financeira. Porque, né, pra você ter uma ideia, né, com esse crescimento, o peso que é. Eu acordo todo mês, óbvio que tem todos esses encontros, aí temos o conselho fiscal, o conselho técnico, o conselho administrativo, todo o time, 1,5 milhão por mês. Tem que arrumar 1,5 milhão por mês. Né? Porque lá é tudo gratuito. Né? Então, é um peso muito grande. Claro. E tudo que a gente faz, Raquel, é papel do poder público. Um país desenvolvido, você paga igual a gente 40% de imposto, 35% de imposto, você tem tudo isso, tem acesso à educação, terapia, psicologia, segurança, escola, moradia. Não, aqui a gente paga e não tem nada, né? Então, e fica por isso mesmo, e as eleições ficam... Então, esse desafio é esse, né? E aí entra essa questão da cultura que a gente está tentando mudar, que o cara quer doar 10 pratinhos de comida pro Dudu. Eu já pensei assim, entende? Quando eu era voluntariado. O cara chega lá e me dava um tênis velho. Eu aceitava. Quem não tem nada, qualquer coisa serve. Hoje não. Então a gente tenta falar assim, cara, acredita em mim. Você não investe na Bolsa de Valores? Investe na Bolsa de Impacto, acredita no projeto do Instituto, no qual eu estou liderando hoje, e você vai ver um impacto. E se você não concordar, tiver corrupção ou erro, você tira, você para de dar. Mas deixa eu gerenciar o dinheiro, me dá o dinheiro livre, eu não quero a comida, porque chega todo mundo quer dar 10 pratinhos de comida pro Dudu. Eu preciso de dinheiro para contratar uma Raquel. Eu preciso de dinheiro para contratar uma mobilizadora de recursos, que eu vou impactar 10 Dudus. Entende? Claro. Só que o cara quer dar o dinheiro carimbado. Então, as nossas verbas vêm maioria carimbada. Então, tem 2 mil para te pagar. Aí eu tenho que achar uma psicóloga que quer ganhar 2 mil. Sim. E aí tem que ser gente que ama, entende? Aí a gente fica num jogo desigual. Então, a gente quer mudar isso. E já vem mudando, tá? Já tá cheio de gente que acredita. Cara, acredito em você. E, obviamente, se eu fizer bobagem, porque o terceiro setor é tudo publicado. Sim. É tudo público, né? Diferentemente de várias empresas. É tudo fiscalizado, né? Você pode ser preso ali, uma série de coisas. Então, cara, se você não vê que eu não estou gerenciando bem, cara, vai embora, tira o dinheiro. Então fica muito, muito carimbado. Mas essa é uma mudança social, entende o que eu tô te falando? Aí quando a gente dá passos desse sentido, igual eu falei, de botar uma propaganda nos aeroportos, as pessoas acham que o cara tá nadando de dinheiro. Pra que eu vou dar dinheiro pro Léo? Porque se a gente aparece mais, vai ter mais doação. Com mais doação gera mais impacto. Claro. Eu falo que minha concorrência é o Google, meu concorrente é o McDonald's, meu concorrente é qualquer loja, entende? Nós estamos jogando esse jogo. E antes era assim, né, que o negócio do Camilo, Léo, vem aqui na rádio, que horas? 4:30 da manhã. Não, cara, eu não quero mais favor.
Entende? Eu quero estar no horário que for. A gente tem coisa para falar, entende? Mas essa é a mudança, que a gente sonha, né? Mas para isso também o terceiro setor precisa se profissionalizar. Tem muito vínculo historicamente com corrupção, né? Você vê várias ONGs, essas emendas aí, né? Sim. O cara cria uma ONG do irmão e lava dinheiro. Então, assim, a gente tenta separar isso com muita transparência, governança, compliance. Mas estamos nesse meio. Então o sonho é isso, é trazer gente de qualidade. Então, cara, eu queria isso. Nosso sonho, a gente tem indicadores para isso. Cara, o cara sai da faculdade porque eu jamais imaginei que eu poderia trabalhar no terceiro setor. Entende? Cara, eu posso ganhar dinheiro, quero ser remunerado, agora não precisa ser rico de dinheiro, mas eu quero trabalhar ali naquele lugar, cara, porque me dá prazer, que é bom pra mim, tô fazendo uma coisa aqui. Então, esses são os desafios, né? O desafio é que também convencer o doador dessa importância da doação no projeto, doação livre. E quando a gente consegue, muitas vezes, com leis de incentivo, vem muito carimbado. Então, assim, ó, você tem que pagar R$2 a bolsa, entende? Até, desculpa aí desmistificar, né? O pessoal fica falando muito dessa lei Rouanet, que a gente usa muito lá. É a coisa mais difícil do mundo, Raquel. É a coisa mais difícil do mundo, tô vendo de dentro. Então, primeiro, para você acessar essas leis, primeiro você tem que escrever um projeto. E de cada 100, 5 são aprovados. Porque não é brincadeira escrever, tem N detalhes o edital. Tá? Aí você é aprovado. Quando você é aprovado, você põe um projeto de 1 milhão, um projeto de 100 mil, cada instituição escreve lá, tem o teto lá do edital, você tem que buscar esse recurso nas empresas. Ou pessoa física, igual está tendo agora na declaração do imposto de renda, pessoa física você pode destinar seu imposto. E aí depois que você capta, e aí só 5% capta, muito pouco capta, porque você tem que captar. E esse dinheiro a empresa bate. Entende? Então não tem nada a ver de recurso público. A empresa que ela daria para o governo, ela está destinando. E ganha lá o quê? Quando você vai no cinema e vê lá, Petrobras. E ainda ganha marca. Entende? Então, e depois, aí nós que somos o executor, você não tem noção o que é prestar conta disso. Tem que ter 10 pessoas para isso. Se eu comprar uma nota, aí falar, uma caneta, R$3. Tem que pegar 3 orçamentos. Se eu comprar caneta por 3,10, tô preso. Entende? Obviamente tem as falhas, um cara que usou uma vez na vida para casamento tem que prender, mas é dificílimo, entendeu? Aí se não tivesse isso, não teria incentivo ao esporte. Então tem essa demitificação, né? E aí, aproveitando, você tem uma ideia, a gente reclama, né, dessa corrupção, a gente reclama da destinação dos impostos. Nós temos 8 bilhões de pessoa física. Estamos agora, até em maio, quem faz a declaração completa, você pode destinar seu imposto. Claro. 100% de abatimento. Sim. Então, gosto da causa animal. Cara, você pode escolher uma ONG que tem projeto aprovado, obviamente, você checa lá. Outra, eu gosto do meio ambiente, eu gosto do câncer, eu gosto não sei de quê, eu gosto dos meninos, eu gosto de inclusão. Você doa para o Manudal, qualquer outra instituição, você tem 100% de abatimento. Só que menos de 5% dessa verba vai para você escolhe o seu imposto. Poucas vezes a gente pode. Com esses 8 bilhões, a gente resolveria muitos problemas sociais. Estou falando nós, pessoa física, que é desconhecimento. Então, a gente precisa desmistificar isso tudo. A gente tem que desmistificar a inclusão, que é o nosso papel, né, com a convivência, tem que buscar o terceiro setor, cara, e tem que buscar esse tanto de caminhos que existem pra gente escolher pra onde vai nosso imposto, que a gente morre de medo, tem a malha fina, Léo, aí fica tudo isso. Então esse é o processo que vem melhorando, tá? Nesse sentido, vem mais transparência, mais espaços, então acho que são isso um pouco, o desafio do terceiro setor como todo, mas pra isso nós também temos que estar preparados. Né, é o que eu fico falando muito, vai muita gente hoje visitar como eu era, eu vim do segundo setor. Então eu tenho clareza dos meus privilégios, né? Eu sou um homem branco, sem deficiência, um homem heterossexual numa sociedade racista, machista, homofóbica, né? Então acesso mais recursos de outra forma. Se eu fosse negro, talvez eu acessaria menos, né? A gente tem que ter conhecimento disso. Ninguém nunca atravessou a rua quando eu estava passando. Ninguém nunca apertou a bolsa no supermercado. Ninguém nunca saiu da piscina quando eu entrei, como todos os dias saio quando meu irmão entra. Ninguém nunca lavou a mão quando me cumprimentou na minha frente. Hoje até é bom por causa do Covid. Então a gente tem que entender isso agora. Isso não me traz culpa. Isso tem que me trazer responsabilidade, que a corrida não é igual. Responsabilidade, então eu trago essas questões. Agora, como é que fica um gestor do terceiro setor? Olha só, Raquel, e eu fui assim, eu tenho que saber. Ninguém me patrocina um profissional. Aí eu tô competindo com uma empresa que tem advogado, tributarista, regime fiscal, abatimento de imposto não sei o quê, parecerista. Aqui não, é sozinho, falando porque a mudança, né, que o Camilo me mostrou, cara, você tem que saber de contabilidade, gestão de pessoas, RH, o dia a dia, síndrome de Down, técnico. Cara, não tem como um ser humano fazer isso. Aí ele cansa. Aí começa do zero, não tem sucessão, aí o problema social não vai. Então tem que trazer cabeças, tem que trazer equipe, e gente que tá, e tem que ser remunerado. Claro. Né? Alguém não tá falando que tem que ser 10 salários, nem pode, mas tem que ser um salário justo, e a gente acredita nisso. Já dizia Nietzsche, né? Primeiro as batatas, depois a filosofia. A gente não pode também, né, pensar só sem o necessário, a sustentação. Seja você que teve que pensar, como é que eu vou sustentar a minha família? O que o projeto precisa.
né? Então eu acho que a potência do nosso encontro aqui também, né, Léo, como é importante espaços para conscientizar e desmistificar. As pessoas precisam saber. Eu tô aprendendo muito com você e muitas vezes nós queremos ajudar, mas não sabemos como, né? A gente falou aqui recentemente em um dos episódios sobre trabalho voluntário. Várias pessoas me mandaram mensagem, nossa, mas eu não sei como. Então, assim, isso precisa ganhar cada vez mais espaço. Fica aqui o convite para as pessoas também conhecerem, né, o Instituto. Sei que podem fazer visitas lá. Tem visita guiada, tem de tudo. Tem no Instagram, negócio, mas só um detalhe, Raquel, né, nesse sentido do voluntariado, porque hoje, nessa mudança nossa, porque até 2017 chegava uma pessoa e falava assim, Léo, eu quero ir aí pintar parede sábado de manhã. Era a vontade da pessoa. Eu ia lá abrir o Instituto, tomar preju. Você entende? Então, claro, não é? Aí a pessoa ainda ficava brava comigo. Falou, cara, você não quer? Não, falei, agora é o seguinte, é o que o Instituto precisa. Claro. Eu preciso de você sexta-feira, 15h40. Você quer me ajudar? Eu preciso desse sentido. Claro. Né? A hora que você pode, entende? Falou, mas a sociedade ainda não tem esse olhar. Entende? Pô, eu tô querendo te ajudar, sábado de manhã você não quer abrir? Porque eu tava tomando prejuízo, tem que abrir, tem que pagar o porteiro, tem que pagar, entende? Então a gente tem que casar. Com as necessidades. Com as necessidades. E pouca gente chega lá falando, cara, o que você precisa? Entende? É isso que tem que você precisa, Léo? Primeira pergunta, cara, o que você precisa? Cara, eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui. Como né? eu posso te ajudar? E você como psicóloga, porque às vezes você chega e não é maldade, tá? Pô, a gente recebe todo, olha, eu sou psicóloga, eu queria atender o menino. Não precisa, Raquel. Eu preciso ser atender a equipe do Mandal, pode ser? Eles precisam mais nesse sentido. Entende? Sim. E a pessoa pode ficar, não quer e tal. Então tem essas mudanças também, né? Nesse sentido, e já está comprovado, né? A gente vive essa questão da saúde mental, né? Já está comprovado diversos estudos, né? Que o trabalho voluntário salva vidas. Tu fala, nossa, então é bom pra gente, entende? Principalmente para quem faz. É recomendado até pra depressão, é recomendado. O cara vai lá, o cara muda, sabe? Claro. Então a gente recebe muita gente nesse sentido. O cara fala, cara, minha vida tava assim, eu olho em outra perspectiva. Então é bom pra todo mundo. Mas tem só esse lance, que antes eu abri, o cara ficava feliz que pintou uma parede, nem precisava pintar, era a quarta vez que estava pintando, mas e aí mandar, em vez de ganhar alguma coisa, para uma preju, né? Claro. Então a gente tem essas questões, aí a gente tem, então, tá no Instagram, a gente tem o voluntariado, que hoje vem para somar, a gente precisa muito, mas hoje o dia a dia não dá para tocar, eu não posso terceirizar uma psicóloga, que o menino tá precisando com hora marcada, entende? É lógico. Aí se vier mais uma, eu vou abrir uma sala, só esse horário, para essas mães, tal horário, é um trabalho temporário, mas o dia a dia, assim, nossa, a gente já tem os profissionais hoje remunerados, longe de estarem bem remunerados, mas estamos avançando. Vamos chegar lá, com certeza. E esses profissionais também, né? Eu me lembrei, eu acho que foi no livro que eu li, ou em alguma palestra sua, a sensibilidade do encontro com esses profissionais, essa relação da sensibilidade do professor, do Dudu. Né, de captar e perceber a habilidade dele com a matemática, como que ele desenvolveu nessa aprendizagem, não através das notas, mas através da matemática, foi isso? Perfeito. É isso que move o Mano Dal, TRP, dentro da singularidade. Então, como eu falei, né, legitimar cada pessoa como ela é. Então, dentro da nossa metodologia, a gente tem uma metodologia lá, do Mano Dal, que é isso que a gente sonha e já estamos exportando essa metodologia. E a gente sonha um dia que isso vai se tornar políticas públicas. Porque a gente está comprovando que com a nossa metodologia, o menino está tendo um desenvolvimento melhor, a família. Então, só que essa singularidade, né, que a gente vai chegar no Dudu, é do A pro B. Então, para um é bater palma, pro outro é casar, sem comparação. Porque a comparação mata o ser humano. Porque, né, fica lá, fulano andou, né, o ser humano chegou num ponto hoje, né, que fala assim, meu pai teve câncer, o meu que teve 3, né, aí fica assim, meu filho fala inglês, o meu que fala inglês, português, cara, não te perguntei que seu filho fala, né, e fica essas comparações que vai minando, com deficiência fica mais ainda. Então a gente fica tentando incentivar, cara, cada conquista do A pro B, então aqui tem um plano, singular. Tá, o fulano, pro Dudu é tocar cavaquinho, pro outro é dançar uma música, não, tá tudo certo. Claro. E cada um, e ninguém é melhor que o outro, né? Só que infelizmente, né, é outra mudança. A sociedade quer, entre aspas, com menos deficiência, né? Então a gente chega, eu quero o Dudu, cara, tem um outro aqui, não quero. Mas tá mudando, então a gente tá mudando isso. Então o que você falou, olha a importância da singularidade. Então dentro do Mandal a gente tem a metodologia, todos os profissionais têm um sistema. E aí a gente só conseguiu fazer com que os profissionais da saúde, eu não sou da área de saúde, né, conversassem, porque lá a gente tem a físio, tem a fono, tem a psicóloga, então a gente tem um sistema, um CRM, então de dados. Então você lá, e a única forma que nós encontramos para garantir que a psicóloga leia o que a fono fez, você só começa a consulta se você lê o que a outra fez, dentro do sistema, você tem que dar um clique, entende? Então a outra colocou lá. Rede mesmo. E eu,
Por exemplo, eu sou irmão, tô passando lá, sou diretor do instituto. Eu vi que o Fernando, eu vi ele batendo palma e achei que ele tem ritmo. E eu posso colocar lá no sistema. A minha palavra tem pouco peso, mas do profissional tem muito mais, né? Mas eu posso olhar uma habilidade. Então a gente fica o tempo inteiro buscando um caminho. E isso foi naquele olhar do Dudu, do Independente Day e o Hudson, né? Então, olha a importância da singularidade, né? O Dudu não tá aqui. O Dudu não. Depois tem os vídeos dele contando. O Dudu tem que vir, tem que vir com a Vitória, contar os casos. Claro. O Dudu, ele não sabe. Se perguntar pra ele fala, o Dudu sabe do soma, ele subtrai, ele não sabe multiplicar. Ele só multiplica na calculadora. E eu falo, né? Até nos eventos que a gente vai, eu sou engenheiro, eu sei fazer várias contas, sou ótimo em conta. Porém, eu sou analfabeto musical. O Dudu toca 10 instrumentos musicais, profissionalmente. E ele aprendeu pelo Hudson, né? Por isso que eu falo, a vida requer sorte, né? O maior fator hoje de desenvolvimento do ser humano, né? É o CEP. Então, se eu tivesse nascido a 10 quilômetros da minha casa, ou 5, eu não estaria aqui hoje. A gente tem que reconhecer isso. O CEP define uma série de coisas do ser humano. Onde você nasce é a loteria da vida. Então, não é só se esforçar, não é só isso, tem uma série de coisas. E o Dudu, né? Ele quis ser músico. Lá em casa não tem nenhum músico. E aí, minha mãe levou ele para 8 professores, Raquel. 1995. 8 professores, nem sei se pode chamar de professores. 8 professores de música nem tentaram ensinar o Dudu. Não é que chegaram, igual fizeram comigo, pegaram um chocalho, me deram um pandeiro. Falaram, cara, esse cara é sem noção, não sabe tocar nada, não vai dar certo. É partir do princípio que é o estereótipo, né? Que ele não vai aprender. Não vai. Então, né, a gente precisa sonhar os seres humanos. A gente precisa projetar sonhos nas pessoas. Porque se eu definir para minhas filhas, tem deficiência, que ela não vai falar inglês, elas não vão falar inglês aqui. Ela não vai. Se eu definir que ela não vai, porque eu não vou dar oportunidade, eu não vou botar em lugar nenhum, eu não vou incentivar. Então aqui tem que projetar. Agora, só projetar também não quer dizer, vou projetar que o Léo não sei o quê. Não basta, tem que treinar. Aí eu falo por isso da sorte. A minha mãe ficou desanimada com esses 8 professores. Ninguém nem tentou, nem chegou perto. Falou, cara, não tem como ele tocar, ele tem deficiência intelectual, o dedo dele é menor, ele tem 47 cromossomos. Aí indicaram o Hudson, longe pra caramba da minha casa. O professor Hudson, um abraço pra ele, Hudson Brasil. E aí, por sorte, por isso que eu falo que a vida tem essas questões de sorte, encontros, minha mãe atrasou na primeira aula. E não tinha celular em 1995. E o Hudson falou, Rodu, liga pra sua casa. Qual é o telefone da sua casa? Sua mãe tem que te buscar aqui. e ele perguntou pro Dudu qual é o telefone lá de casa. E ele falou, telefone fixo. E o Hudson guardou que ele guardava número. E aí ele desenvolveu um método do toca 10 instrumentos musicais por número. Então, né, o Paulo, a música é matemática. Então essa singularidade, a mesma matemática eu domino e conta, eu não sou analfabeto musical, o Dudu não sabe multiplicar, só na calculadora ele aprende, não por dó, ré, mi, fá. Então é Gardner, né, aquele pesquisador que já mostrou que tem várias inteligências. Claro. Então, os meninos, né, eu falo isso, você ajuda as pessoas, cara, de verdade, né, eu estou lá, do fundo do meu coração, pelos aprendizados que eu tenho com essas pessoas. Tenho certeza todas. disso. Então, o Dudu me ensinou a falar eu te amo. Meu irmão me ensinou a demonstrar meus sentimentos. O meu irmão me ensinou que não existe poupança de sentimentos. Se você não falar o que você sente hoje, amanhã você não tem mais. Entende? E a gente vai, né? Detalhe, a gente vai também nos pacientes terminais, nos UTIs, a gente tá vendo várias pessoas lá morrendo engasgadas. Arrependidas. De não ter falado. O cara passou a vida sem falar que ama. O Dudu chegou, né? Ele chega assim, cara, eu quero tocar com você. Na boa, gostei de você, eu quero não sei o quê. Então a turma... Expressa. Então isso pra mim é uma inteligência social. E outra, né? Eles não tratam ninguém diferente. Pode ser chega lá um deputado lá, ou não sei quem, eu trato diferente, até hoje, sabendo isso. Não sei o quê. Trata outra diferente, né? Eu não tô nem aí quem que você é, cara. A Xuxa não deu bola pra ele lá no programa, antes no camarim, ele ficou conversando com segurança lá, tô nem aí, cara, que se você é branco, se você é amarelo, mas na prática. E eu queria ser isso. Entende? Na verdade, eu queria ser isso, ainda trato. E é o que todos nós deveríamos ser. Ainda trato, eu tô aqui, eu doutor, não sei o quê. Esse aqui, cara, então a inteligência, obviamente que a inteligência lógica racional deles são menores. Mas a vibrar por uma conquista do outro. Uma coisa assim, impressionante, né? Um sorriso. Então, a gente colocou uma pessoa com Down, né? Nem todas, né? Tem as pessoas com Down agressivas, ninguém não pode generalizar, mas pela essa singularidade, não vou fazer propaganda aqui, uma das maiores vendedoras de uma rede aqui de Belo Horizonte, tem síndrome de Down. Ela não te dá um cartãozinho, ela te dá um sorriso.
Por isso que a gente tem 8 funcionários lá. Se você for lá, o sorriso da Isadora não é o sorriso que eu tô dando aqui forçado. Ela te dá o sorriso pra qualquer um que entrar lá do mesmo jeito, é porque é dela. Espontâneo. E é dela, entende? Então é nesse sentido que a gente coloca essa singularidade. Então essa questão da música do Dudu. Então a gente fica tentando achar na nossa metodologia o que esse cara tem de bom. Porque a sociedade só fala que ele tem ruim. Ele tem deficiência intelectual. Ele não vai aprender. Ele é menor. O dedo dele é menor. Cara, o que ele tem de bom? Então a gente fica tentando potencializar e ver. Cara, ele bate palma melhor do que eu. Então vamos montar um relatório que ele bate palma. Invista nisso. Ah, ele pegou na bola bem, ele tem habilidade no coral. A gente fica tentando e a gente apresenta isso pras famílias. Claro. O tempo inteiro, ó. Eu tô lembrando que ele não é dono da verdade. Porque a família pode pegar e rasgar, porque quem sabe do filho é a família. Sim. Mas a gente tenta olhar nessa rede do Manu Dal, todo mundo uma habilidade. Então a gente enxergar as potencialidades das pessoas. Claro. E a gente vive uma sociedade que é só porrada, né? É só o negativo. Vai olhando, não sei o quê. Cara, e aí é que é bonito, né? Porque a diversidade, não é querer que o Dudu saiba matemática. Que ele saiba música e eu sei matemática, e esse somatório que faz a humanidade ser bonita, no meu entendimento. E a gente quer viver na sociedade padrão, todo mundo tem que ser igualzinho. Então, meu irmão me ensinou, fechando, talvez o maior ensinamento da minha vida, além de falar os meus sentimentos, ser eu mesmo, numa sociedade que me empurra a fazer coisas que eu não gosto, entende? E ele que me deu força para eu seguir a cartilha. Então, hoje, o meu sonho, fechando, é que minhas filhas, né, eu tenho uma de 15, a Eduarda e a Laura que vai fazer 13, e ela vai falar, a Laura quer ser jogadora, a Duda quer ser, sei lá, arquiteta, se ela quiser ir pra China, eu vou falar, vá, não tem, porque, mas pra eu falar isso pra ela, primeiro tá construindo o que a gente tá construindo, é o meu sonho. Entende? Então a gente só pode falar pra alguém se você tá fazendo o que a gente vive. Então eu vou lutar pra que elas façam o que elas sonham. Não tô falando que é fácil, não tô falando que é isso, não tô falando que o dinheiro não é importante, não tô falando que vai achar emprego. Mas, cara, tente, né? Quem pode? Porque tem 40 milhões de brasileiros que não podem nem sonhar. Sim. O cara vai ser ele tem que ser aquilo. Então tenta, deu errado, cara. Tu vai, agora não arrepende daquilo, né? Então a gente vai nos hospitais, passa a vida sem falar que gosta de uma pessoa. Passou a vida inteira, cara, arrependido. Agora não tô falando que é fácil. É o segundo maior medo, né, da humanidade é falar em público. Então a turma, Dudu toca pra 50 mil pessoas, não tô nem aí. Quem que você é, cara? A turma dança aqui, tô preocupado com você. Aí eu deixo de dançar porque a Raquel tá aqui, entendeu? Na festa, né? Aí você fica lá com o salto alto, com a perna arrebentada, não pode dançar porque o salto... Então a gente tem que quebrar isso, né? E pelo menos eu acredito nisso. Então eu não estou fazendo nada, eu aprendo com eles todos os dias, né? E acredito também que eles aprendem. Então é isso que o Manu Dal traz, né? Esses encontros. E a gente promove esses encontros, inclusive, né? E uma escola que vai lá, cada pessoa sai, cara... ele é um ser humano como eu. Exato. Né? Maravilhoso. Você me lembrou a Marisa Monte com o Arnaldo Antunes, quando eles falam numa música assim, seu olhar melhora o meu. Né? O quanto que a gente precisa. Eu não conheço, vou ver essa música, legal. Seu olhar melhora o meu. Como nós precisamos desse olhar do outro que aposta, que nos sonha, pra gente ter condições de sonhar, né? Que dê um ambiente favorável ao desenvolvimento. Né? Mas que a gente tá vivendo um olhar de julgamento, né? Exato. Né, que é polarização, muito. Que é não sei o que. Esse olhar quando esse encontro, né, desse olhar sem julgamento gera potência em 2 pessoas. Senão pode ser negativo, né? O mesmo olhar, né? O crescimento é compartilhado, né, Léo? E eu ia te perguntar, acho que você já respondeu, né? Quem era o Léo antes e depois do Dudu. E me tocou muito quando você falou, né? Eu acho que com ele você aprendeu cada vez mais a ser você mesmo e permitir que o outro seja. Longe de estar, né, 100%, né, mas é isso, né, permitindo tudo. Então, eu fico, cara, né, converso até com meus amigos, né, se minha filha chegar com uma namorada, cara, o que eu tenho com isso? Entende? Eu posso ter as minhas vontades e ter as minhas escolhas, mas a escolha do outro é do outro. O que eu tenho com isso? E eu vejo, cara, né, amigos meus, a gente trabalha muito com diversidade, e isso, né, falando da importância da diversidade nas empresas, né, que não é o tempo. Um amigo meu falou, Léo, que uma das características dele que não define é ser gay, né, ele falava, cara, eu perdi 40% do meu tempo produtivo, por quê? Eu não podia falar que eu fui na boate tal, eu não podia ter falado. Então, aí o amigo perguntava, ele tinha que fingir. Na hora que a empresa verdadeiramente permitiu ser você mesmo, com ações concretas, contratando, claro. Cara, ele falou, bicho, não tô nem aí, cara. Ninguém quer saber quem que eu sou. Eu tenho que entregar esse relatório, vou entregar. Se eu tô com cabelo rosa, se eu tô amarelo, se eu tô de pijama, se eu tô... Então isso é muito bom, né? E a gente ainda fica muito, né? Fico vendo amigos meus, né? Que talvez estejam esperando o pai morrer. Não tô falando que é culpa, não tô falando que é simples, né? Esperando o pai morrer pra ter assumir uma característica. Que a sociedade... Entende, cara? Não é possível que a gente vai continuar assim, entende? Não. E essa turma aí, eu acho que ajuda, né? Também nesse sentido de ser a gente mesmo, né? Com certeza. E
E vamos juntos movimentando para isso, né, Léo? Uma pena, já tá no nosso horário, Fala tanta demais, coisa pra gente conversar e é realmente inspirador. Né, eu acho que para fechar, de repente, né, qual mensagem você gostaria de deixar, né, para finalizar o nosso encontro, para quem nos assiste? Olha, eu acho que a mensagem final aqui agora tem eleição, né, essas questões todas, convivam com o máximo de pessoas que pensam, agem e são diferentes de você. Perfeito. Tem muito aprendizado na diversidade da vida. Eu não preciso concordar com ninguém, mas se eu vejo um outro ponto de vista, talvez eu até reforce o meu. Mas tem outros olhares e a gente tá perdendo essa capacidade. Cara, eu tô Sai aqui. da bolha narcísica, O cara torce pro né? time, eu nem ouço. Eu torço pra esse partido. Cara, só ver os outros argumentos. Tem ali, né? Tem aprendizado. Até pra você falar, cara, eu confirmei meu argumento, ouvindo o outro, né? Então, acho que a gente precisa conviver mais efetivamente com a diversidade, outros pontos de vista, outras corridas, né? Que eu falo. A corrida não é igual. Né? Minha filha sai de casa e alimentada e vai pra escola. Tem gente que tá andando 2 horas. Será que é o mesmo desempenho com fome? Você vai aprender? Né? Então a gente tem que tentar enxergar outros pontos de vista aí nesse sentido. Eu acho que é isso. E aí a gente tem que. Eu acho que como ser humano fechando, tudo que é diferente da gente geneticamente, a gente tende a afastar. É natural. Eu numa entrevista, eu vou tender a contratar alguém que estudou no mesmo colégio que eu, é natural. Então, hoje já se usa currículo cego, se eu quero diversidade nas entrevistas, tem que botar entrevistado. Se eu quero mais mulher, eu tenho que trazer uma mulher para a entrevista, porque eu vou ter meus vieses, não é culpa de ninguém. Então, a gente tem que quebrar esses vieses, né? Claro. Nesse sentido de trazendo mais pontos de vista, se a gente quiser, né? Ninguém é obrigado a isso, né? Mas se a gente traz mais, isso a gente começa a ver. E como que se traz inovação? Claro. Imagina 10 Léo, entendeu? Pessoa que pensa diferente de você, tem um outro olhar da vida, viu de outro jeito, né? E isso agora, se a gente achar que o nosso ponto de vista é o melhor do mundo, a gente vai ficar preso ali, né? Porque eu sou assim. Então, acho que temos que buscar isso intencionalmente. Porque tudo que é parecido com a gente afasta. O que eu falo, finalizando, tudo que te incomodar, respira, dê um passo e pergunta. Porque o que dói nas famílias, quando eu vejo meu irmão, né? Agora, ele sai da piscina, aqueles olhares, a pessoa sai, né? Com o bebê, sai do brinquedo. Então, não é culpa. Eu falo, não é culpa. Mas se você parar e falar, cara, desculpa, eu não sei como atravessar a rua de um cego, surdo, com Down. Mas... porque a gente tem a mania também de achar que eu, branco, eu sei como resolver o problema da pessoa. Não sabe, a gente não sabe. Então é perguntar, eu posso te ajudar? O cara, não precisa não, sei atravessar a rua. Então, esse olhar que mata. Então, é você chegar, talvez ver um menininho brincando no parque, cara, eu não sei, eu não convivi com pessoas com autismo. Como é que eu posso? Como é que eu aproximo dele? Aí a mãe fica feliz, entende? Não tem. Só que a gente tem a tendência, não é culpa, a gente sai de perto. Quem não quer ver aquilo ali, o rei não sabe lidar. Então, eu acho que essa convivência desde novinho é a principal bandeira do Mano Down, que eu tenho certeza, né, que a gente vai ter uma geração com mais respeito. Com certeza, assina embaixo. Vamos juntos e bora. Espero te encontrar mais vezes aqui, então, fora, no Instituto. Que legal. Pode, se quiser, usar lá o podcast de Mandalvo. Claro. Então, as ordens também, parabéns pela iniciativa. Eu te agradeço muito, viu, Léo? E agradeço também, né, a quem esteve aqui conosco nesse encontro. Compartilhe com pessoas, né, para que essa conversa nossa tão importante e necessária chegue em mais pessoas também. Não é isso? Fechou. E até o próximo encontro.